Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Estou com saudade de vocês. Estamos aqui para mais um dia de aula, aqui de língua portuguesa, para a turma do 3º ano do ensino fundamental. Hoje o nosso assunto é, vamos ver aqui comigo. O nossa aula número 2 trabalha o eixo de análise linguística e oralidade. O nosso conteúdo é correspondência entre fonemas, esse é o nosso principal conteúdo, e grafemas. E a apropriação do sistema de escrita alfabética, escuta, pesquisa e reconto de texto da tradição oral. E você tem que sair daqui com a seguinte habilidade: dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a escrever palavras e textos. Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo os sons como manifestação cultural. Então, para eu começar a ler e a escrever, eu preciso ter a apropriação de todo o alfabeto. Eu preciso ter a apropriação de todas as letras. Então, vamos revisar o nosso alfabeto rapidinho? As letras do alfabeto para apresentar, vamos lá. Nós temos aqui o nosso alfabeto completo. Todos nós sabemos que o nosso alfabeto possui 26 letrinhas. E essas letrinhas podem ser tanto cursiva quanto imprensa. E para eu escrever, eu preciso reconhecer o som de cada um. Quando eu faço aquele ditado com você, quando o professor passa aquele texto, ditado de frases, para você poder escrever, você tem que identificar o som de cada letrinha. Mas, professor, o que é grafema? E o que é fonema? Vamos ver aqui. Fonema nada mais é do que o som das falas. Por exemplo, aqui comigo, quando eu falo casa, K, quais são as letras que eu usei para o K? C, A, K. Lá na escola, a professora fica repetindo com vocês a família alfabética, né? Família do B, qual é? Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Família do C, K, Ko, Ku. Então, já daí, a partir dessa sonoridade, eu consigo formar palavrinhas. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, escreve K, Ko. Quais são as letras que eu irei utilizar? C, A e C, O. K, Ko. Então, o fonema é o som que sai da minha boca, da sua boca, das letrinhas, das palavras. E o grafema é o que? São as representações desses sons, ou seja, a letra escrita. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu escrever aqui caneca, K-ne-ca. Eu tenho quantas letrinhas aí? Quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 grafemas. Os grafemas é o mesmo que quantidade de letras, a quantidade de representações que eu utilizo nesta palavra. E o fonema é o som. Estão entendendo? Eu acho que vocês não estão compreendendo direitinho, então vamos relembrar. Fonema é o som. Som, casa, sapo, aula, tudo aquilo que sai da minha voz, a sonoridade. E a grafema é a letra, a escrita, as palavras que eu utilizo para representar a palavra a qual eu falei. Vamos para a próxima aqui, cartela. Boneca. Olha que boneca mais linda. Quem das meninas tem boneca em casa? Boneca. Para eu escrever boneca, eu uso quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, quantos grafemas tem aqui? 6 grafemas, que são os que eu utilizo para escrever esta palavra. 6 grafemas. E som? Quando eu falo a palavra boneca, sai todos os sons? Sai de todas as letras? Boneca. Eu consigo ouvir o B, o O, o N, o C e o A? Sim. Então, eu tenho quantos fonemas? Eu também tenho 6 fonemas. Exatamente isso. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, colega,
Aqui o nosso coleguinha aqui está dando um exemplo da palavra palhaço. Aqui nós teremos uma dúvida. Quem lembra de dígrafos? Você lembra o que é dígrafo? Aqui comigo. Dígrafos são a junção de duas consoantes que têm o mesmo som. Tem uma única sonoridade. Por exemplo, quando eu vou falar chá, eu escrevo chá. Eu uso o quê? CH. Pro chá, né? Eu uso CH. Eu escrevo com CH. Chá. Mas não sai o som do C nem do H, porque o CH tem som de X. Logo, eu tenho quantos sons aqui? Somente um único som. Então, nós temos que lembrar dessa questão dos dígrafos. Os dígrafos são as junções de duas consoantes que têm uma única sonoridade, que tem um único fonema. Chá, CHA. Eu tenho 3 letrinhas, porém, eu só tenho 2 fonemas. Professor, eu não estou entendendo. Me explica de novo. Então, vamos ver aqui o exemplo do palhaço que o nosso coleguinha está dando. Palhaço tem 7 letras. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, tá certo? Logo, 7 fonemas. 7 grafemas, desculpa. E fonemas. P, A. O LH é o quê? O LH é um dígrafo, né? Ele é um dígrafo. Eu não falo, quando eu falo a palavra palhaço, não sai o LH. Sai que som? Um único som. O LH tem um único som. Então, eu vou contar somente um som aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na palavra palhaço, eu tenho 7 letras, 7 grafemas e 6 fonemas. Vamos ver aqui o exemplo da palavra colega. Colega, eu tenho quantas letras? Contem aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 letras. Mas quando eu falo a palavra colega, sai todas as letras da minha boca? O som, sai toda a sonoridade da palavra colega? Sim, colega. Então, tenho 6 letras e 6 fonemas. Vamos ver agora um outro exemplo. Terraço. Quantas letras eu tenho na palavra terraço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Eu tenho 7 letras na palavra terraço. Porém, quantos sons eu pronuncio na palavra terraço? Vou dar um minuto aí para você pensar. Um minuto no relógio bem pequenininho, ou seja, 5 segundos. Eu tenho quantos sons? Eu já sei que eu tenho 7 letras, ou seja, 7 grafemas. Mas quando eu falo a palavra terraço, não sai 7. Porque T é um som, E é um som, RR é um único som. Lembra do dígrafo? Aí 4, 5, 6. Então, eu tenho 7 letras e 6 fonemas. Estão conseguindo compreender aqui comigo? Estão conseguindo entender e identificar que nem sempre a quantidade de letras é a quantidade de som que sai da nossa boca? Vamos ver mais alguns exemplos. Passador. Quantas letras eu tenho em passador? Contem aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, 8 grafemas. Quando eu escrevo a palavra passador, eu utilizo 8 letrinhas. Mas quando eu falo, sai 8 letrinhas da minha boca? Vamos ver. Sa. Olha aqui o SS. O SS tem um único som. Então, aqui só vai contar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passador. Então, eu tenho 8 letras e 7 fonemas. Estão entendendo, crianças? Estão conseguindo compreender isso? Então, vamos para outro exemplo. Sonho. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras eu utilizo para escrever a palavra sonho. Mas quantos sons saem da minha boca? 1, 2, NH, um dígrafo que tem um único som, e O. Então, logo eu tenho 4 fonemas. Estão com dúvida? Olha aqui para mim.
Estão com dúvidas? Estão, né? Tô vendo aí fumaçando um pouquinho aí da cabeça de vocês. Então, vamos ver mais exemplos aí para tirar a dúvida. Mas antes, crianças, de vocês entenderem a questão do grafema, do fonema, vocês precisam estudar dígrafos, que no terceiro ano já foi passado. Na verdade, desde o primeiro ano, do segundo, que nós viemos trabalhando essa questão de sílabas complexas. Xaxaxixaxu, NH, LH, AM, AR, né? São dígrafos, são letrinhas que formam um único som, tá? Agora, nós estamos vendo exemplos fáceis, mas depois vocês podem trabalhar isso em casa para identificar palavras difíceis, quantos sons saem e quantas letras eu utilizo naquela palavra. Vamos ver mais exemplos. Chaveiro, olha aqui, o CH. Se eu fosse escrever o chaveiro sem o que tem que ser com CH, tá, crianças? Não é com X. Mas o CH tem som de X, um único som. Então, logo eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Mas na minha pronúncia, na minha fala, na minha leitura, sai quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas. Pássaro, quantas letras? Contem aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 grafemas. 7 grafemas é o mesmo que 7 letras. E quantos sons saem da minha boca para escrever pássaro? Vamos lá. 1, 2, SS tem um único som. Então, 3, 4, 5, 6. 6 fonemas. Mais exemplos. Abelha. Abelha tem quantas letrinhas? Contem aí comigo. Vou deixar vocês fazerem essas. Quantos sons tem na palavra abelha? Quantas letras? Contem aí. A, B, E, L, H, A. Vocês podem brincar de soletrando aí em casa, viu, crianças? Pedem ajuda dos papais para vocês soletrarem letrinhas, palavrinhas pequenas, simples e vão aumentando o grau de dificuldade. Então, em abelha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Qual é as letrinhas que estão aí que tem um único som? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. LH, muito bem, o LH tem um único som. Então, logo eu tenho quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vocês já aprenderam. Vocês são muito inteligentes, é por isso que vocês são os meus alunos, né? Vamos lá para a nossa próxima cartela para ver o que nós podemos formar a partir do som. Olha aí, eu vou usar a primeira palavra aqui, gato, gatinho. Formando novas palavras com fichas de leitura. Vocês podem observar que aqui nessas palavras que estão aqui, tem o mesmo som final. Ato, 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 ato. E aí, foca aqui em mim. Posso formar outras palavras a partir disso? Posso. Só trocando o quê? A letra inicial dessas sílabas que aqui estão. Por exemplo, gato. O que mais eu posso formar aqui? Qual é a próxima que eu posso colocar? Qual letra inicial eu posso colocar para formar uma nova palavra? R. Fica como? Rato. Olha aí, ó. Só fiz trocar a letra inicial e logo eu formei outra palavrinha. Se eu falar para vocês mato, foca aqui em mim. Preste atenção no som da minha voz. Mato. Qual é o fonema que está saindo? Mato. Ma. Letra M. Então, eu só faço trocar. Então, a partir do momento que você observa o som que sai das palavras, você rapidamente vai escrever novas palavras. Escrevemos gato, rato, mato. O que mais que eu posso escrever aí? Trocando somente o som inicial. Somente um fonema. Pato. Então, eu vou utilizar qual? P. Dá para formar mais palavras? Formamos gato, rato, mato, pato e o que mais que eu posso formar? Vamos colocar um dígrafo? Qual eu coloco aqui?
que é? Chato, né? Então, eu posso colocar aqui o CH, que tem um único som. Se eu falasse, escrevam chato, vocês iam colocar X? Sim ou não? Não, porque chato é com CH, mas você já sabe que o CH tem um som de X. Por isso que é importante estudar o quê? Ortografia, gramática, para vocês identificarem corretamente quais são as palavras escritas com CH, com X, com LH, com NH, tá? Fora esses exemplos, nós podemos ver outros. Vamos lá, vem comigo aqui, vamos lá. Por exemplo, se eu escrever a palavra bola, bola, e eu pedir para você esquecer o B e escrevesse outra palavra, utilizando somente o final de bola, ou seja, ola, que outra palavra poderia formar? Pensem aí. Que teria um sentido, claro. Eu não posso falar qualquer palavra sem sentido. Pensem comigo. Se eu usasse a letra C, como ficaria? Cola. Cola. Muito bem. Então, eu vou dar um desafio para você. Pega seu caderno aí, seu lápis, sua borracha. Quando nós fazemos ditado para identificação do fonema, e você vai passar para grafema, você vai escrever. Quando nós fazemos ditado, eu falo o fonema, que é o som, e você passa para quê? Para o grafema, que é a escrita. Se eu falar para você agora escrever aí, ó, paralelepípedo. Quantas sonoridades tem aí? Vamos lá, escrevam aí no seu caderno. Paralelepípedo. É importante que quando você escrever sílaba por sílaba, letrinha por letrinha, você sempre esteja lendo para não engolir. Vamos escrever paralelepípedo, esquece o outro lé. Vamos lá, escrevam aí, paralelepípedo. Sabe o que é paralelepípedo? É uma pedra, né? Um tipo de pedra que nós utilizamos nas ruas às vezes. Quem acertou? Paralelepípedo. Vamos fazer sílaba por sílaba. Vamos lá. Paralelepípedo. Qual que eu utilizo para escrever paralelepípedo? Olha aí, P-A. Ra. Olha só o som, ra. Para, R-A. Paralelepípedo. Quem acertou? Acertaram? Muito bem, crianças, é isso aí. Então, toda vez que nós fizermos ditados com vocês têm que prestar bem atenção no fonema, no som, identificar e escrever, passar do fonema para grafema. Ou vice-versa, se você lê uma palavra e depois pronunciar, que tem gente que também fala errado, né? Está lendo ali uma palavra e passa errado. Ou quando está copiando algo da lousa, escreve errado, porque não prestou atenção no som. Então, vamos exercitar agora? Então, vamos lá ver se você aprendeu. Vamos exercitar? Eu tenho aqui um exemplo de palavras para você, tá? Eu fiz um quadro, você não precisa escrever aí no seu caderno o quadro todo. Basta escrever as palavras. Eu vou fazer a primeira para você ver como é que é. O que você vai fazer? Você vai escrever o som inicial de cada palavra que está aqui por sílaba. E o som final também por sílaba. E dizer a quantidade de fonemas, ou seja, a quantidade de sons que eu emito ao falar essa palavra. Vamos ver o primeiro exemplo e depois é com vocês. Coruja, por exemplo. Coruja. Qual é o som inicial da palavra? Coruja, có. Nós vamos trabalhar com as sílabas, tá? E o som final? Já. Quantos sons eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sons. Lembrando vocês que não precisa escrever, desenhar este quadro aqui todinho no seu caderno. Basta escrever as palavrinhas, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Mas atenção aqui comigo. Não precisa desenhar o quadro e também fique de olho nos dígrafos, quando tem 2 sílabas juntas que formam o mesmo som. Agora é com você, vamos lá, faz aí.
Vamos lá ao exercício número 2? Faça a junção. O que é junção? Juntar das sílabas e escreva quantos fonemas. O que são fonemas? O que são fonemas? São sons que tem cada palavra. Eu vou fazer o primeiro exemplo aqui com você e o restante você vai fazer sozinho. Não precisa fazer as linhas, as bolinhas, basta só escrever a palavra correta e em seguida a quantidade de som que sai ao falar, ao você emitir a palavra. Vamos lá, o primeiro exemplo. Bo. Vou juntar com um lá. Qual é a palavra que eu vou formar aqui? Bola. Eu tenho 4 palavrinhas. E quantos sons, quantos fonemas eu emito? 1, 2, 3, 4. 4. Agora é com você. Não precisa fazer as bolinhas. Olha, nós temos mais palavrinhas. Observem aí. Mais uma vez, vocês vão dizer a quantidade, vocês vão fazer as junções das sílabas e dizer a quantidade de sons. Lembrando, não precisa fazer as bolinhas e nem somente escrever mesmo a palavra completa. Por exemplo, pele. Quantos sons? 4. Vamos lá.
Vamos ver se vocês acertaram. A primeira eu fiz, que começa com o som inicial da coruja é có. Depois, final já. E ele tem 6 sons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A próxima, gato. Muito fácil. Qual é o som inicial? Gá. E final, tó. Quantos sons eu emito? 4. É bom você entender isso, a quantidade de sons, principalmente quando a professora estiver fazendo aquele ditado com você. Por isso que é importante você prestar atenção. Sol. Ai, professora, eu não sei do sol, porque só tem 3 letrinhas. Eu consigo emitir todos os sons na palavra sol? Qual é o som inicial? Só. O L tem som de... Em algumas situações ele tem som de U, né? Então, ficou como só U. 3 sons. Borboleta. 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 Som inicial, bor. Quem acertou? Som final, tá. Quantos sons eu tenho aí? 9. Estão acertando? Estão conseguindo compreender? Hipopótamo. Olha aqui, gente, o H. O H não tem som. E agora, professora? Mas se ele está do lado do I, o som inicial da nossa sílaba I é I. Começa com HI. E o som final, Mó. Qual o número de sons que eu tenho aí? Quem acertou? 9 sons. Por quê, professora? Mas eu tenho quantas letras na palavra hipopótamo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu tenho 10 letras? Sim, mas o H não tem som. Então eu vou contar aqui, ó. Começa com I, termina com Mó. E logo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sons. Mas se fosse um dígrafo, aí seria um som só, né? Vamos à correção da próxima atividade. Quem acertou? Vamos lá. Bola, 4 sons. Boné, 4 sons. Boneca, 6 sons. Muito bem. Corrijam aí para ver se está certo. Se não deu tempo de você concluir, este é o momento. Boneca, 6 sons. Eu consigo identificar que na palavra boneca eu tenho 6 sons. Próxima. Pele. Pele. Olha aí, eu consigo identificar facilmente essas 4 letrinhas. Pele, 4 sons. Peteca, 6 sons. Pena, 4 sons. Lua, 3 sons. Luva, 4 sons. Luneta, 6 sons. Ai, muito fácil. E se eu complicar um pouquinho para vocês? Vão conseguir? Se eu colocar uma palavra aí com dígrafos, irão conseguir resolver? Então, deixa eu fazer aqui mais um desafio para você aí em casa. Vamos lá ver se você vai conseguir. Vou colocar uma palavra agora um pouquinho mais complexa. Deixa eu pensar numa palavra difícil. Vai ser tão difícil não, calma, não precisa chorar. Cachorro. Vamos lá, vou escrever aqui em cima para vocês verem. Cachorro. Quantos grafemas eu tenho aí? Cachorro, quantos grafemas? O que é grafemas? A quantidade de letras, as representações dos sons. Quantos grafemas eu tenho aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 grafemas. 8 grafemas, que é o mesmo que letras. Muito bem, vocês estão ficando ótimos. Nota 10 para vocês. E agora, sons? Ai, 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 nós temos dígrafos aí. Inclusive 2 dígrafos. Como é que vai ficar? Quantos fonemas eu tenho aí? Vou dar aqui um tempinho para você pensar, raciocinar. Cachorro. Quantos sons eu emito? Quantos fonemas saem da minha boca quando eu falo cachorro?
Vamos contar juntos? K. Consigo identificar o C. Consigo identificar o A. Show. Olha aqui um dígrafo. O CH sai um único som, que tem um som de X. Então, aqui eu só tenho um único fonema. O O, mais um. Olha aqui. Outro. Nós temos um outro dígrafo. RR tem um único som. E a última, O. Então, com quantos fonemas eu fiquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, na palavra cachorro, eu tenho 6 fonemas. Que é o quê? Mesmo que 6 sons dessas palavras. Muito bem, estão aprendendo. Estão com dúvidas ainda? Estão com dúvida? Aí, professora, eu estou só um pouquinho ainda de dúvida. Então, vocês querem mais um exemplo com dígrafos? Porque essa aqui é simples, que eu passei para vocês é simples. Mas vamos ver outra palavra. Quem pode me dar uma opção aí em casa? Palavras com dígrafo, sílabas complexas. Quem pode me dar um exemplo? Chuveiro. Quem tem chuveiro aí quentinho? Ai. Vamos lá? Chuveiro. Vamos dar outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu limpar aqui o que eu fiz, aqui essa sujeira. E vamos tacar-lhe um chuveiro aqui agora. Chuveiro. Chuveiro. Vamos lá. Quantos grafemas eu tenho aí? Grafemas é a quantidade de letras. São a representação dos meus sons. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras, ou seja, 8 grafemas. Palavra um pouquinho complicada de se dizer. Repita aí, grafemas. Soletrando grafemas. Olha aí, grafemas aí. Na palavra grafemas nós temos um dígrafo, né? E quantos sons eu tenho na palavra chuveiro? Quantos sons? Já tenho 8 letras. Agora, quantos sons? Vamos lá, CH tem um único som, que é o som de X, então logo aqui eu tenho um som, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sons. Muito bem, crianças. Vocês aprenderam. Então vamos recapitular, vamos aí ao resumo da nossa aula. Hoje nós estudamos sobre grafemas. Foca aqui em mim, grafemas. Grafemas é a quantidade de letras, o que eu represento cada palavra. E fonemas, a quantidade de sons que eu emito ao falar a seguinte palavra, né? O que você pode fazer aí na sua casa? A criança pode fazer uma lista de palavras de objetos que possui em casa. Vão lá, olhem lá, tudo que vocês puderem ver aí, que você possui na sua casa. Você vai fazer uma lista de palavras e depois escrever a quantidade de fonemas e grafemas existentes naquela palavra, tá bom? Então você vai fazer isso aí com muito... Não vai escolher só palavras fáceis. Eu quero ver vocês exercitando mesmo aí na sua casa, porque você já está profissional em grafemas, profissional em fonemas. Então, pesquisem aquelas palavras mais difíceis. Comece, se você está com dificuldade, comece pelas fáceis. Pede ajuda da mamãe, do papai. Tá bom? Do papai fazer essa lista, sua mãe e seu pai. Senão você vai querer só palavras fáceis, né? Não, aí você vai fazer uma lista e você pode dividir uma linha no meio e escrever quantos grafemas e quantos fonemas. Então, crianças, essa é a minha aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Aprender nunca é demais e eu estou aqui para ajudar vocês. Se você está com dúvida, você pode acessar aí depois no YouTube e revisar a nossa aula, tá bom? Um beijinho no coração de vocês. Tenham uma excelente aula, uma excelente aprendizagem. Tchau, tchau.